Bem-vindo às apresentações do Buckeye Turf. Meu nome é Fátima e eu estou aqui na Ohio State University. O assunto desta apresentação é o potássio, importante nutriente para as plantas, e o seu papel no desenvolvimento e crescimento das gramas. Potássio é um dos 16 elementos essenciais necessários para o crescimento das gramas. Dos 13 elementos minerais, o potássio é o segundo em quantidade exigida pela grama. O primeiro é o nitrogênio. Como mostra a figura, o potássio compõe 1 a 3% do tecido da parte aérea em peso, comparado com os 3 a 5% de nitrogênio. O percentual de potássio, fósforo e nitrogênio é mostrado na parte da frente das embalagens de fertilizantes. O potássio é apresentado na forma de óxido de potássio, K2O, que é a forma padrão utilizada nos Estados Unidos e no Brasil. Neste caso, 8% do conteúdo no saco é óxido de potássio. Quantidade de potássio no óxido de potássio é de 83%. Para calcular a quantidade real de potássio nos 8% de óxido de potássio do caso anterior, faça o seguinte cálculo. Multiplica-se 8% pelo peso da embalagem, que neste caso é de 40 libras. O resultado é 3,2 libras de óxido de potássio. Multiplica-se então a quantidade de K2O pelo fator de correção de 83% e chega-se à quantidade real de potássio no saco, que neste exemplo é de aproximadamente 2,7 libras de potássio. O potássio é absorvido e é um elemento bastante móvel na planta. O seu movimento é regulado por bombas de potássio e pelas membranas do cloroplasto dentro da planta. Apesar de ser um macronutriente, a resposta da planta ao potássio não é observável. O potássio não altera a taxa de crescimento em si, nem a coloração da grama. O nitrogênio, por outro lado, induz ao aumento da intensidade da cor em grama, como mostrado aqui pelas linhas neste green, e uma resposta de crescimento, por vezes, excessiva na natureza. O interessante é que o potássio não é encontrado em nenhum componente estrutural da planta, mas é necessário na ativação de diversas enzimas, como pode-se observar no próximo slide. O potássio é um cátion que permanece em sua forma original, diferente do nitrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio. O potássio desempenha um papel importante na ativação de enzimas. Enzimas são proteínas que catalisam reações importantes no desenvolvimento da planta. Sem o potássio, reações como a síntese de proteínas, de açúcar e de amido seriam drasticamente reduzidas ou interrompidas. Além disso, o potássio é importante no movimento da água dentro da planta. Potássio é um cofator em mais de 40 enzimas. Por exemplo, a conversão de glicose em amido, um componente que estoca energia encontrado em gramas de verão, é catalisado pelo potássio. A acumulação de amido é importante em gramas de verão, principalmente no outono. É o amido que ajuda a fornecer a energia necessária para a grama bermuda sobreviver durante o inverno. Quando os níveis de amido estão baixos, a capacidade de sobreviver aos danos de inverno, como mostrado aqui, é menor. Num estudo feito pelo Dr. John Street, aqui em Ohio, observou-se diferentes quantidades de potássio na sobrevivência de bermudas de inverno. A grama bermuda não é adaptada a Ohio, mas o Dr. Street encontrou um percentual de sobrevivência no inverno maior nas gramas bermuda com altas taxas de potássio. O potássio desempenha seu principal papel auxiliando as gramas nas situações de estresse ambiental como temperatura. Neste caso, encontramos danos por congelamento num green com poa annua. E apesar das gramas de inverno não acumularem amido, o potássio é importante na formação de carboidratos. Seca e desgaste por pisoteio. A maioria dos estudos sobre a relação do potássio com o aumento da tolerância ao estresse das plantas foram realizadas em gramas de verão, principalmente bermuda, em situações de danos de inverno. Em casos de deficiência de potássio, sua ausência pode afetar negativamente o transporte de água e o controle da abertura dos estômatos. Neste caso, o potássio é importante para o turgor das células, que influencia a abertura ou fechamento dos estômatos.
A foto mostra os estômatos numa folha de tall fescue. Em situações de deficiência de potássio, os estômatos tendem a permanecer abertos, resultando em aumento da perda de água por transpiração. Uma alta taxa de uso de água pode causar murcha e seca rapidamente. O potássio é um importante componente na adubação de outono em gramas de verão, pelo seu papel no aumento da tolerância ao congelamento. O potássio, como regulador osmótico, ajuda em períodos longos de frio ou congelamento intercelular. A foto mostrada aqui é de uma célula. Durante a fase mais rigorosa do inverno, a água move-se da parte de maior potencial para a de menor potencial. Neste caso, a água move-se da parte interna da célula para os espaços extracelulares. Nestes espaços, a água pode congelar. Uma analogia seria comparar o interior da célula com um lago e o espaço extracelular um pequeno riacho. Qual congelaria primeiro? Obviamente, o pequeno riacho. Neste caso, o congelamento da água nos espaços extracelulares baixa o potencial da água e suga ainda mais água do interior da célula. O potássio dentro da célula ajuda a diminuir o potencial da água, assim a água não se move tão rapidamente para os espaços extracelulares. Essencialmente, o potássio ajuda a regular a desidratação e reidratação da célula. Um cenário similar ocorre quando a planta enfrenta estresse por seca. No caso de gramas de verão, se a planta tem deficiência de potássio, a possibilidade de danos no inverno aumenta. Os sintomas de deficiência de potássio aparecem como um amarelecimento da região intervenal das folhas velhas, seguido da morte da ponta da folha. Eventualmente, a folha se torna amarela. Outros sintomas menos quantificáveis, mas não menos observáveis, são a grande tendência da grama em murcha e sofrer danos por pisoteio. A deficiência de potássio ocorre mais frequentemente em áreas de muita chuva, em solos arenosos, onde encontramos um grande poder de lixiviação, solos com pH baixo e onde encontramos altas taxas de aplicação de nitrogênio. Devido às características de um solo arenoso na região radicular, incluindo baixa CTC, capacidade de troca catiônica e grande lixiviação, é extremamente difícil de manter o potássio no solo. Assim, é recomendado apenas pequenas e frequentes aplicações de potássio em greens ou gramados esportivos muito arenosos. Ao elaborar um programa de adubação com potássio, o primeiro passo é determinar a quantidade de potássio existente no solo, fazendo uma análise de solo. Análises deveriam ser feitas com frequência. As análises são fundamentais. Como determinar a quantidade apropriada de um nutriente a aplicar sem antes saber quanto existe no solo? Se encontramos deficiências no solo, estas devem ser corrigidas. Aplicações de rotina ou de manutenção de potássio, especialmente em putting greens, deveriam ser feitas frequentemente toda a temporada, especialmente durante os períodos de estresse do verão. Nos períodos de calor e seca ou nos períodos de muito pisoteio, adubações mais frequentes precisam ser feitas, geralmente numa taxa de 0,1 a 0,3 de potássio por 1.000 pés quadrados a cada 3 semanas. A taxa de aplicação pode variar conforme o produto aplicado, a uniformidade do produto, tamanho dos grânulos e o potencial para queimar a grama. Sugere-se uma leve aplicação de água após o tratamento para reduzir a possibilidade de queimaduras. A quantidade de potássio a ser aplicada depende da quantidade de nitrogênio aplicado. Na maioria dos casos, inclusive nos putting greens, a taxa de 1:1 ou 1:1,5 entre nitrogênio e potássio é suficiente. Se a quantidade de nitrogênio aplicada na grama é muito baixa, pode ser uma taxa de 1:2. Nenhum benefício foi observado ou relatado em taxas maiores que 1:2. Quantidades excessivas de potássio podem contribuir para o aumento do estresse por salinidade e diminuição da disponibilidade de magnésio, cálcio e manganês. Quando as taxas de magnésio e cálcio em relação com o potássio estão fora da normalidade, pode ocorrer deficiências de nitrogênio.
Com relação à salinidade, mesmo em greens e gramados esportivos arenosos, onde a salinidade não é um problema, a falta de chuva ou de irrigação, diminuindo a lixiviação, e altas taxas de nitrogênio e potássio podem contribuir com a queima do gramado pela salinidade. Aplicações excessivas de potássio devem ser evitadas. Em resumo, potássio deveria ser um componente das adubações de verão. Deve ser aplicado em quantidades suficientes, mas não excessivamente. Um programa de adubação bem equilibrado, amparado em análise de solos e análise de tecidos, deveria ser a base para a administração do estresse em gramas. Isto conclui esta apresentação sobre potássio.